Eu saúdo também com a paz do Senhor os nossos irmãos internautas, que Deus possa alcançar vocês através deste equipamento de som. Bendito seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, talvez vocês estão esperando um grande pregador. Eu não sou um grande pregador, mas sou um trabalhador do grande Deus. Amém? Sem perca de tempo, Ezequiel, capítulo 12, versículo 28, somente um versículo da palavra do Senhor. Ezequiel 12 e 28. Vou ler para ganhar tempo. Portanto, diz-lhes: assim diz o Senhor Jeová: não será mais retardada nenhuma das minhas palavras, e a palavra que falei se cumprirá, diz o Senhor Jeová. Amém? É forte, irmãos. A palavra do Senhor tem poder. Esta palavra retardada, podemos tirarmos dois conceitos desta palavra. Para muitos entendem que a palavra retardada, ela se adequa a uma pessoa que não trabalha o seu psique normal. Ela é uma pessoa retardada. Mas eu não quero ficar por este lado, eu quero ficar pelo outro conceito. Retardada através do tempo. Algumas pessoas dizem que Deus tarda, mas não falha. Nós, como cristãos, nós dizemos ao contrário. Deus nunca tardou e jamais falhará. Bendito seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Me assustei agora. Louvado seja Deus. Queridos irmãos, o povo de Israel, houve uma época que foi levado cativo para uma terra chamada Tel Abib, há 650 anos antes de Cristo. O povo de Israel nesta época foi sofrido, foi humilhado, foi caluniado. Foi um povo que se distanciou do nosso Deus, se distanciou das promessas de Deus. Queridos irmãos, toda vez que nós se afastamos de Deus, nós estamos expostos ao sofrimento. E aqui, neste texto, está falando de retardação. Mas para tudo, Deus tem um tempo certo. Se tivesse um pouco mais, digamos, de tempo, poderia trazer algumas coisas que a gente temos pesquisado, mas não temos, né? Gostaria de deixar aqui um tema, um pequeno tema, para este versículo, ou para esta oportunidade. O tempo de Deus. Aleluia. Se tivesse que dar a um tema esta mensagem, seria o tempo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A tribo do norte, de onde saiu o profeta Ezequiel, desta tribo Deus levantou 7 profetas que estão canonizados na Bíblia. São eles Obadias, Jeremias, Naum, Sofonias, Daniel, Ezequiel e Abacuque. Vieram da tribo do norte. 7 profetas que foram usados nas mãos de Deus. Porém, cada profeta Deus chamou numa época, em uma data, em um momento certo, porque é o tempo de Deus. Deus tem seu tempo para tudo, assim diz o pregador eclesiástico. Há tempo para todas as coisas. E nós, como falhos, como cristãos, às vezes dizemos que não temos tempo para ler
a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, em nossa vida, ela é o alimento que nos dá sustância para se mantermos de pé. A palavra do Senhor, ela é comparada ao mel, ela é comparada ao azeite, ela é comparada ao vinho, ela é comparada ao leite, ela é comparada a todas as ricas fontes de alimento para a alma do cristão. Bendito seja o nome do Senhor. E Deus, quando Ele fala para Ezequiel, lá no capítulo 2, Ele chama Ezequiel e diz: Ezequiel, põe-te em pé e eu falarei contigo. Deus trata conosco desta maneira. Quando nós estávamos lá fora, no mundo de pecado, Deus nos chamou. A Bíblia diz que Jesus Cristo de Nazaré nos amou, nós ainda sendo pecador. Aleluia. Queridos irmãos, nós não éramos dignos de estar aqui. Os anjos almejaram fazer esta obra maravilhosa. Deus confiou a mim, a você, a nós fazermos a obra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Não cabe a mim, a nós, sairmos propagando: eu sou um crente, eu sou um servo de Deus, eu quero fazer a obra de Deus. Não cabe a nós sairmos tocando trombeta. Mas o mundo, ele tem que olhar para nós e sabermos que nós fazemos a diferença. Agora há pouco nós fizemos um serviço pesado, cansativo. Todos os meus colegas beberam uma cervejinha. O patrão perguntou: e você? Eu digo: eu quero um copal. Bom, graças a Deus. Irmãos, o profeta Ezequiel, quando Deus chamou ele, nós vamos ver Deus capacitar o profeta Ezequiel. Bendito seja o nome do Senhor. Ezequiel capítulo 3, versículo 1. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 3, versículo 1. Nós vamos vermos o que Deus falou para Ezequiel. Depois me disse: filho do homem, come o que achares, come este rolo e vai e fala à casa de Israel. Queridos irmãos, se nós formos analisarmos, o profeta Ezequiel era o profeta das visões. Nós não podemos pegar uma Bíblia dessa e comer. Mas aqui nós estamos vendo Deus falar através de uma metáfora, de uma comparação. Come este livro. Deus primeiro chama, depois Deus diz: te alimenta, come. Foi assim com Elias quando estava na caverna. Foi assim com todos aqueles que antecederam a nós que estamos aqui nesta noite. Quem foi Moisés? Moisés foi um homem criado no reino lá do Egito, nas melhores escolas, foi capacitado, foi preparado, ou seja, comeu bastante o livro, os rolos, os pergaminhos, e no tempo de Deus, Deus o usou em sua obra. Bendito seja o Senhor. Quem foi os apóstolos? Quem foi Paulo? Irmãos, não temos tempo para poder falar de todos aqueles, porque a Bíblia narra todos peculiarmente, sem falha de nenhum. Deus chama um por um e depois capacita. Ele manda se alimentar. Ele manda eu, você, nós nesta noite comermos o livro. E depois que estivermos preparados por Deus, porque Deus não treina homem, Deus ele nos capacita.
O homem tem o intelecto para ser capacitado e usado naquilo que agrada a ele. O Senhor Jesus de Nazaré. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, e vamos ver ali o profeta Ezequiel, Deus mandando ele pregar para aquele povo que estava afastado dos caminhos do Senhor. Aleluia. Nós vamos vermos ali o Senhor falando com Ezequiel que o povo de Israel, naquela cidade, lá naquele local chamado Tel Abibe, estava adorando estátuas, adorando deuses, fazendo coisas que desagradam ao Senhor. E quando a gente fala dessas coisas, a gente lembra logo do Salmo 115, lembra de outras passagens que falam sobre a idolatria, sobre adorações a outros deuses, aonde o Senhor, Ele não aceita homem, pessoa ou qualquer ser que seja ser adorado. Ele é digno de toda honra e de toda glória nos céus e na terra. Oh, aleluia! E nós vamos ver ali, Deus, meus irmãos, se eu começo a falar da palavra do Senhor, eu fico como um compressor, me desculpa, mas eu fico cheio. E se vocês me verem com a cara feia, não é de raiva não. Aleluia. Deus ali queria exterminar o povo de Israel. Aleluia. Nós temos muito tempo para falar sobre isso, mas estar ali em Ezequiel capítulo 3, o 18 e o 19, Deus querendo exterminar aquela nação. 3, 18 e 19. Porque o povo estava andando errantemente perante os olhos do Senhor. E Deus, Ele não se agrada destas coisas. Bendito seja Deus. Aleluia. Se você for analisar, quando Moisés estava tendo uma conversa particular com o nosso Deus e deixou o seu irmão tomando conta daquele povo de Israel lá embaixo, e ele subiu ao monte para ouvir o que Deus tinha para lhe falar, para ele trazer ao povo. Queridos irmãos, vocês sabem o resultado da história. O povo, eles pegaram os seus tesouros que vieram do Egito e construíram ali aquele bezerro para o adorar. E por causa disso, Deus queria exterminar também aquele povo. Deus, Ele não divide a sua glória com homem, com imagem, com coisa alguma. Ele é o ser supremo, Ele existe por si mesmo. Fora dele não há outro Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E ali nós vemos o verdadeiro pastor, como diz a Bíblia, homem segundo o coração de Deus, foi Moisés. Quando nós vamos vermos Moisés irado, trazendo nas suas mãos as tábuas da lei de Deus, para que o povo viesse a observá-la e viver segundo o querer de Deus. Ele lá embaixo vê o bezerro construído, e ali ele se ira e começa a quebrar aquela tábua feita, esculpida a palavra do Senhor naquela pedra. E o povo de Israel, eu acredito que ficou atônito com a reação de Moisés, porque diz alguns historiadores que quando o povo olhava para Moisés, eles não ficavam satisfeitos, porque o rosto de Moisés resplandecia a glória do Senhor. Aleluia. Queridos irmãos, e a história é que Deus queria exterminar todo aquele povo.
E ali nós vemos Moisés dizer: não faça isto. Começou a interceder por aquele povo. E disse: olha, Senhor, como vai ficar o teu nome aos olhos do Egito, ou aos olhos de todo o mundo, que tu tiraste o teu povo do Egito para vir morrer, sofrer, para vir ser exterminado pelo Senhor neste deserto? E ele disse a Moisés que iria fazer assim mesmo. E Moisés disse: então risca o meu nome no livro da vida. Sabe o que é isto, igreja? Isto é uma comparação do amor de Jesus Cristo por mim, por você e por nós. Moisés preferiu morrer junto com o povo que ele amou, que ele amava. Jesus preferiu morrer por mim, por você, por nós que somos seus servos hoje, pela graça de Deus, que é Jesus Cristo de Nazaré. Não éramos dignos de sermos chamados filho de Deus, mas o Senhor nos comprou com um preço muito alto, o preço de sangue. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, e se formos falar mais um pouquinho, nós vamos ver também outro episódio. Aqui nós tocamos a respeito do amor de Deus para com o seu povo. Tocamos do amor de Deus, de Moisés para com o seu povo. E por que então não vemos os nossos missionários de hoje em dia? Pessoas que estão morrendo, pessoas que estão dando a sua vida por amor a uma alma. Glória a Deus. O tempo já se passou. Aqui caberia entrar os heróis da fé e outras coisas, mas Deus é conosco. Nós vamos ver uma intercessão do nosso patriarca. Está lá também no capítulo 18, 10 versículos exarado. Capítulo 18 do livro de Gênesis, do versículo 23 ao 33, são 10 versículos lá na intercessão de Sodoma e Gomorra. Nós sabemos ali que Sodoma e Gomorra, para aqueles que não sabem, era uma cidade destacada, aonde existia uma Decápolis, que eram 10 cidades que ficavam ao seu derredor, e todo aquele ambiente foi consumido pelo fogo. Mas antes que isto acontecesse, houve uma intercessão muito quente ali, de Abraão por todo aquele povo. E começou ali Abraão a interceder, se tivesse 50, e foi baixando até os 5, e não tinha 5 pessoas. Queridos irmãos, Abraão chegou a dizer assim para Deus: não faça caso tu, que o ímpio morra junto com o justo. Ele disse: olha, Abraão, se tiver ali 5 pessoas, eu não destruirei pelo amor dos 5. Só tinha ali Ló, a sua esposa e 2 filhas. Só eram 4 pessoas. Graças a Deus por isso que 3 pessoas escaparam. E dali veio crescer ali uma outra nação através daquelas meninas, através das filhas de Ló. Deus não deixou a sua família ser extinta. Graças a Deus, o tempo de Deus. Às vezes você vai dizer assim: e o tema desta mensagem, o tempo de Deus? Irmãos, eu estou fazendo aqui um resumo do resumo, porque no tempo certo Ele vem buscar a sua igreja. Era aqui aonde eu queria chegar. No tempo certo Ele vem buscar o seu povo, que o mundo queira ou que o mundo não queira. Ele vem buscar a sua amada, a sua eleita, a igreja que foi comprada e remida com o sangue do Senhor Jesus. Bendito seja o Senhor. Quem não conhece a palavra de Deus, a primeira coisa que começa a falar é dizer: nas igrejas só fala em dízimo, só fala em oferta, só fala em dinheiro. Meus queridos irmãos, quero dizer que a espada, a palavra, ela corta para lá e para cá.
Deus falou para mim antes de vir para cá que não seria fácil esta minha vinda, mas Ele não ia me abandonar. Eu já ouvi pessoas dizer que chega a ganhar 1.200 euros e está passando dificuldade. Eu não ganho nem a metade disso e eu vivo tão bem, irmãos. Hoje, quando eu saí da minha porta, da minha casa, teve um vizinho meu que até brincou comigo, perguntando se eu era um presidente. Nós somos filhos do rei, meu. Deus, Ele não precisa de dízimos e oferta. Ele precisa da minha, da tua voz, dos meus, dos teus pés. Isto Ele precisa para que nós podemos instalar, fazendo a obra de Deus, estar andando. Ele precisa do meu, do teu paladar para propagar a sua palavra. A Bíblia diz que Ele é dono de quê? Da prata e do ouro. Eu nunca vi a sua descendência desamparada. Como é que o salmista diz? Nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. E eu me asseguro aí, irmãos, eu ainda não sou o que eu pretendo ser. Nós ainda não somos o que pretendemos sermos, mas nós corremos para o alvo, que é Cristo Jesus de Nazaré. Muitas das vezes sofremos decepções, passamos por dificuldades. Foi assim que aconteceu com o profeta Ezequiel. Mas eu quero deixar aqui uma coisinha que eu sempre gosto de falar para os meus irmãos. O crente que não passa, para você internauta, o crente que não passa por dificuldade, te afasta dele. Vós não sois deste mundo, porque se vós foste deste mundo, o mundo vos amaria. Nós estamos como forasteiros, irmãos. Vale a pena nós sofrermos. Hoje eu estava no meu trabalho e digo: Jesus, eu estou sem tempo para estudar a tua palavra. Como é que eu vou pregar? Irmãos, como eu acabei de dizer, nós trabalhamos 8 horas por dia. O dia e uma noite são 24 horas. Dividindo isso para 3, sobra 16. Nós somos falhos, mas aquele restante de horas que sobra para mim, para você, para nós, o nosso corpo, ele é limitado, ele pede descanso. E quando você não está no trabalho, você está correndo com o menino para uma escola, às vezes vai em 2, 3 escolas, como eu tenho bastante. Deus tem me abençoado nesta parte da herança, e isto vem de Deus. Hoje, quando eu vim me arrumar para vir para a igreja, eu estava já atrasado. Mas Deus é conosco, irmãos. Deus é conosco. A Bíblia diz que o Espírito Santo que está em vós, Ele vos impulsionará na hora que falar. Veja o que Deus falou para Moisés. Aleluia. Deus é poderoso. Deus, Ele é santo. Deus está conosco. Eu sinto a sua presença em nosso meio. O Senhor, Ele é o Senhor dos exércitos. Ele nunca perdeu uma batalha. Se você passa por perseguição no teu trabalho, se você passa por calúnia, se você já passou por sofrimentos, esse ou aquele, coisas que se levantaram, calúnias, saiba de uma coisa: eu, você, nós não somos melhor do que os nossos antepassados. Jó, para que sofrimento maior do que Jó? Para que sofrimento maior do que os discípulos dos profetas e outros mais? Irmãos, é uma história linda. Nós não somos melhores do que José do Egito. José do Egito esperou o quê? Qual é o tema da mensagem? Bendito couva labaçuianda labaiunda. Os irmãos estão entendendo? No tempo certo Deus te levantará como um atalaia,
No tempo certo, Deus te levantará como um pregador de sua palavra. Eu já fui indicado, meus irmãos, para louvar ao Senhor em grandes conjuntos. O conjunto do ciclo de oração das irmãs, lá onde a gente mora, não é tão grande, mas atinge 700 irmãs vestidas. Sabe o que aconteceu comigo? Sentei no banco da frente, aí fui botando, foram me classificando por de trás, eu terminei lá fora. Eu não sei cantar, irmãos, eu admiro, mas a Bíblia diz que no tempo certo Ele nos exaltará. E qual é o ministério meu, o seu, nosso ministério lá no céu? Eu ainda vou cantar diante do meu Rei. Bendito seja o Senhor. Deus, Ele tem uma palavra para os nossos corações. Deus, Ele tem conforto. Deus, Ele tem alimento. Vale a pena nos agarrarmos com a palavra do Senhor. Queridos irmãos, eu não vou me estender mais, mas que o Senhor possa nos abençoar em nome de Jesus. Quero agradecer aqui ao pastor Telmo Martins pela oportunidade, a confiança na pessoa do nosso presidente Robson Ferreira, né? Amém? Que Deus nos abençoe.